Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do módulo Inteligência Espiritual. Hoje nós vamos falar sobre o ego e acaba sendo uma continuação da primeira aula, Paradigma Materialista e Espiritual, porque é o nosso ego que vai dar significado para o nosso modelo de realidade. Então, encontre uma posição confortável, pegue a sua aguinha e venha com a mente aberta para você aprender algo novo hoje. Deixa eu colocar aqui, compartilhar a tela com vocês. Então, vamos lá para a nossa aula 2, ego. É um termo que você já deve ter ouvido por aí. O conceito de ego, id, superego e alter ego foram criados por Freud para explicar o funcionamento da mente humana. O ego é a parte consciente, responsável por interpretar a realidade, dando significado às memórias, emoções e percepções. Como a gente falou sobre paradigma materialista e espiritual, este conceito do ego está inserido num paradigma materialista. Freud, ele, através das suas pesquisas e comprovações científicas, desenvolveu o método que hoje rege a psicanálise, a psiquiatria. Então, esse conceito de ego vê o ser humano somente como corpo-mente inconsciente. Não entra no conceito espiritualista. Então, sempre que você ouvir falar de ego, provavelmente terá essas definições, tá? Que é uma forma de explicar o funcionamento da mente humana. O ego é a parte consciente responsável por interpretar a realidade. Então, agora eu vou trazer um outro ponto de vista para vocês também. Então, o ego é idolatria, o sinal de um ser separado e limitado, nascido em um corpo, destinado a sofrer e a terminar a sua vida na morte. É a vontade que vê a vontade de Deus como inimiga e toma uma forma na qual ela é negada. O ego é a prova de que a força é fraca e o amor amedrontador, de que a vida é realmente morte e de que só aquilo que se opõe a Deus é verdadeiro. Um curso em milagres. Aqui nós já vamos para uma outra definição de ego. Resumindo, tentando unificar um pouquinho essas duas versões do que é o ego. O ego é quando o bebezinho começa a dar o significado de eu. Então, ele se olha no espelho, ele se reconhece, ele chora quando a mãe está longe, porque ele já percebe que tem algo separado dele. Ele começa a observar que quando ele sorri, todo mundo bate palminhas, que quando ele faz algo errado, alguém briga com ele. Ele começa a observar quando ele está alegre, quando ele está triste, e começa a manifestar essas emoções. Então, se ele quer um brinquedo e a gente dá, o bebê fica feliz. Se ele quer um brinquedo e a gente tira da mão, ele chora, ele já manifesta uma frustração. Então, você começa a desenvolver o teu ego. Você percebe o que está certo, o que está errado, de acordo com os olhos da tua mãe, do teu pai, das pessoas que estão criando você, da sociedade que você está inserida, daquilo que você aprende na escola, das experiências que você tem com seus amigos. Você começa a crescer e você olha para o teu corpo e você já dá o significado se ele é bonito, se ele é feio. Se você tem sorte, se você tem azar, naquilo que você é bom e naquilo que você não é bom. Então, o ego é sim a tua personalidade. O ego é a forma como você enxerga a tua realidade. Só que esse ego é formado pelo teu conjunto de crenças. E as crenças são formadas pelas tuas experiências. Tudo aquilo que você vai juntando de experiência vai formando o teu ego.
Só que dentro de nós, né, para quem agora tem um paradigma espiritual, nós temos a nossa centelha divina, essa nossa conexão com a fonte criadora. E às vezes, aqui, ó, é a vontade que vê a vontade de Deus como inimiga e toma uma forma na qual ela é negada. Às vezes, o nosso ego tem uma expectativa sobre a vida, tem seus sonhos, seus desejos, suas metas, e essa centelha divina tem outro plano para a nossa existência aqui na Terra. Lembrando sempre que o ego é ferramenta, o ego está a serviço do espírito. Então, se o ego está a serviço do espírito, a vontade que precisa predominar para que a gente esteja nesse fluir da vida seria a vontade de Deus, a vontade dessa centelha divina. A centelha divina sempre vai buscar o melhor para todos os envolvidos na cena. Já o ego sempre vai buscar o melhor para si mesmo. Não importa quem eu tenho que passar por cima, o importante é que eu esteja bem. E quando a vida nos apresenta algo que o nosso ego rejeita, nós chamamos de problema. A vida, às vezes, nos traz o término de um relacionamento, o término de uma amizade, a mudança de um trabalho, a mudança de um país, uma doença no corpo biológico. Então, o nosso ego olha para tudo aquilo e fala: peraí, a minha expectativa não era essa. Não era para isso ter acontecido, não era para a Mariazinha ter me deixado, não era para eu ter sido demitido. Então, o nosso ego olha para aquilo que a vida nos traz, que o todo nos traz, e chama de problema. Então, a gente entra nesse contraste e nessa confusão sempre. O ego é a prova de que a força é fraca, o amor é amedrontador e que a vida é realmente morte e que só aquilo que se opõe a Deus é verdadeiro. Então, quando a vida me traz algo e o meu ego não aceita aquilo, a gente chama de problema. A gente não aceita, a gente entra em resistência, a gente nega essa vontade do todo, como se a verdade que tivesse que prevalecer fosse os conceitos do meu ego. Só que os conceitos do meu ego são formados de passado, de memórias, de pontos de vista das pessoas que me criaram. Então, manifestações do ego são julgamento e projeção do passado, competição e comparação. O ego sente medo e sente raiva. Agora, aqui na frente, eu vou passar umas perguntinhas para vocês entenderem quando é o teu ego se manifestando e quando é a tua centelha divina se manifestando. O ego sempre estará julgando e trazendo memórias do passado. O que é o gatilho de um trauma? Quando a gente passa por algo, meu ego vai lá, abre a nossa pastinha, né, de rejeição, de merecimento, de pai, de mãe, e de qualquer outra experiência que a gente tenha vivenciado, e traz à tona para o presente aquilo que já é conhecido. Então, a gente revive uma projeção do passado, porque o meu ego só consegue ter acesso àquilo que eu já experimentei. Então, quando você estiver passando por uma situação, tendo que fazer uma escolha, quando você perceber que você está definindo algo como verdade absoluta, você vai se questionar, você vai se perguntar: quem está dando significado para esta pessoa ou situação? Quem está sentindo medo? Quem está sentindo raiva? Lembre-se sempre que nós temos dois comandos dentro de nós. Nós precisamos do ego para manifestar a nossa personalidade, porém, o ego está a serviço do espírito. Então, quando a gente vive em função do ego, a gente vive em sofrimento. Porque o ego sempre vai ter duas escolhas, ou ele vai para o caminho A ou vai para o B. Só que se a gente escolhe o caminho A, o ego vai perguntar: e se eu tivesse escolhido o caminho B, como seria? Nas escolhas do ego, não existe paz. Nas escolhas do ego, sempre tem a comparação: não fui bom o suficiente, não devia ter falado aquilo.
Sabe quando a gente briga com alguém, depois da briga você fica, mas você continua brigando sozinho, que a tua mente fica falando, eu podia ter falado aquilo, se eu tivesse respondido de tal jeito. Então, o ego sempre vai trazer esses questionamentos. O ego nunca te traz paz. Então, quem está sentindo esse medo? É o meu ego ou é a minha centelha divina? Quem está sentindo essa raiva? É a projeção do meu ego ou é a minha centelha divina? Então, observe o significado que o seu ego deu para essa pessoa ou situação. E repita essa afirmação até que tome consciência. Isso não tem significado para a minha consciência. Trouxe aqui para vocês a lição 4 do livro Um Curso em Milagres. É um livro que tem o objetivo de auxiliar a corrigir a tua mente, para te trazer essa conexão com a mente una. Então, a lição 4 é: estes pensamentos não significam nada. Observe mais uma vez. Estes pensamentos não significam nada. Então, isso que você está sentindo, isso que você está pensando, o significado que você está dando para aquela situação, de que se você está perdendo ou se você está ganhando, quem está dando significado para cada pensamento que você tem aqui e agora? Quem está dando significado para essas verdades absolutas? Observe se te gera paz ou se te gera mais conflito. Então, essa lição pode te ajudar nisso. Esses pensamentos não significam nada. Isso não tem significado para a minha consciência. Aprendido como funciona o ego, qual é a função do ego? Então, resumindo, o ego está a serviço do nosso espírito. O ego é a nossa personalidade e ele é essencial para que a gente esteja aqui nessa terceira dimensão, experimentando a vida. Eu preciso dessa personalidade, porém eu não sou ela. Para quem tem o paradigma espiritualista, já entendeu que o ego está a serviço do espírito e que eu sou algo muito além desta personalidade. Geralmente, quando alguém pergunta quem é você, você fala a tua profissão. Sou terapeuta, sou médico, professor, advogado, sou dona de casa. Porém, isso é só uma característica da tua personalidade. Não é quem você realmente é. Então, para a lição 2, nós vamos ter agora a lição 3, que nós vamos falar sobre as crenças. Eu quero que você já venha com esse conceito entendido e comece a analisar o teu ego. Obrigada por quem esteve até aqui e nós nos vemos na próxima aula. Até mais!